É tão interessante o quanto quando a gente compara a trajetória de um aluno de medicina, o quanto ele amadurece rapidamente, porque tem que lidar com isso, lidar com as demandas da população, com as adversidades. Poucas são as profissões onde a gente lida com a desigualdade social, que ela é tão marcante. E isso exige de todos nós um compromisso com a nossa prática, um compromisso com a ética, um compromisso com a ciência, que a gente vai tentar reforçar alguns conceitos aqui com vocês, muito mais de apresentação. Isso aqui não é uma aula, é um bate-papo com vocês, para que fique claro que medicina é ciência e arte. A ciência, ela cada vez está mais complexa na área de saúde, é a área que eu vou apresentar, a professora Tainá, que vai trabalhar com a gente aqui, nas atividades. A gente vai ter um formato muito próximo a vocês, a gente vai dividir a turma em grupos, em pequenos grupos, para ter o máximo de aproveitamento. E para quê? Se eu tivesse que definir o objetivo principal para vocês, ao final desses três, a gente vai ter 3 disciplinas ao longo do curso de vocês, é dar ferramentas para o processo decisório, na área diagnóstica, na área terapêutica, que vocês façam o uso adequado das ferramentas diagnósticas. Não pode sair fazendo ressonância magnética em todo mundo, não dá. Por vários motivos, não só questões econômicas, mas também porque não faz sentido. Você tem que ter toda uma bagagem científica, metodológica, probabilística, para saber exatamente o que você vai pedir para o seu paciente, que tipo de tratamento você vai oferecer, porque vocês vão ver dentro do juramento médico, a primeira questão é, antes de você fazer o bem, é você evitar o dano. Então nós temos que pensar sempre em toda tomada de decisão em saúde, quais são os riscos e os benefícios. Porque parece o seguinte, eu vou prescrever uma simples dipirona, mas apesar de ser uma probabilidade infinitamente pequena, pode dar um evento adverso grave. Então isso tudo tem que ser julgado. Eu vou fazer um exame simples. Não, mas eu estou expondo o paciente à radiação, desnecessariamente. O que a gente quer com essa disciplina, que é uma inovação, que foi a primeira vez que a gente conseguiu juntar 3 grandes áreas do conhecimento, que é a chamada epidemiologia clínica. Epidemiologia clínica é usar as bases do conhecimento científico para tomada de decisão individual. É o que vocês vão fazer no dia a dia com os pacientes de vocês. Com a parte estatística, mas não a estatística é aquela coisa que está longe da nossa realidade. Sejam bem-vindas. Mas a aplicação também para a nossa prática do dia a dia e a informática médica, que cada vez é uma ferramenta mais útil, mais necessária para o nosso dia a dia. Nós vamos ter uma dinâmica, nós vamos nos encontrar efetivamente por primeira aula no dia 15 de maio. Nossos encontros serão semanais às terças-feiras. Nós vamos dividir vocês em pequenos grupos, exatamente para ter o máximo de aproveitamento. Vamos utilizar laboratórios de informática com vocês, porque hoje não dá para pensar uma medicina hoje que você não tenha uma base para buscar a melhor literatura científica e uma série de questões. Por que é importante a discussão dentro dessas 2 grandes bases da medicina, a ciência e da arte? Por que a ciência é cada vez mais complexa? Porque poucas são as áreas do conhecimento que avançam tão rápido quanto a área da medicina, a área da saúde de uma maneira geral. Terapia biológica dos medicamentos, tratando câncer, anticorpos monoclonais, isso tudo é um arsenal terapêutico fantástico, mas cabe ao médico fazer isso de uma forma muito criteriosa. O que eu quero no final, nós, da disciplina, é que vocês tenham esse senso crítico para saber usar bem toda essa tecnologia médica, diagnóstica, terapêutica, para beneficiar o paciente e, de alguma forma, trazer melhores resultados de saúde de forma muito criteriosa. Então, nós vamos conversar muito ao longo de todo o curso de vocês, nós vamos estar sempre disponíveis para vocês, para dar o apoio necessário. E hoje eu trouxe só uma reflexão com vocês. E eu vou usar como pano de fundo um caso muito recente, que é a discussão da Zika. Eu acho que todos vocês lembram que se discutiu inicialmente, começaram a surgir casos de crianças com microcefalia, lembra disso? E em algum momento, mas essas pessoas, essas gestantes que deram à luz a crianças com microcefalia, foram expostas ao vírus Zika durante a gestação. E aí a primeira questão que surgiu foi o seguinte, será que exposição ao vírus Zika
na gestação aumenta o risco de crianças, de neonatos, desenvolverem microcefalia, isso é uma relação causal muito importante, que faz parte das perguntas na área da medicina. Que você tem que depois, se você confirmar isso, você tem que estabelecer uma série de critérios para definir intervenções para minimizar isso. O que a gente vai fazer aqui é um exercício, como é que cientificamente você conseguiu provar isso? Porque não basta dizer que vários casos aconteceram. Isso pode se dar pelo acaso. Aliás, tem uma frase muito importante na medicina: medicina é ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Um dos autores mais importantes da medicina, Sir William Osler, cunhou essa expressão. Isso quer dizer o seguinte: a gente lida com uma incerteza biológica. Se a gente fizer um medicamento aqui, um percentual pode ter evento adverso. A gente, a priori, nunca vai saber que percentual é esse. Tem incerteza biológica que está relacionada nisso. Isso faz da nossa profissão algo que exige fundamentos científicos cada vez mais rigorosos e criteriosos. Então é esse exercício que eu queria fazer com vocês hoje aqui. Eu vou passar assim, como se fosse a estruturação do pensamento científico, a partir de um problema. O problema é esse, problema real, que foram os casos de microcefalia que aconteceram no Brasil, até a gente chegar ao resultado final. Então, eu quero muita participação de vocês. Não se preocupem nesse momento, eu também não estou preocupado em trazer conceitos, é muito mais um exercício, uma reflexão com vocês. Ok? Sintam-se à vontade para parar em qualquer momento. Então, esse foi o pano de fundo. Né? O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Em alguns estados, por exemplo, o estado de Pernambuco, foram muitos casos de microcefalia. E isso tem um impacto inicial e um impacto a longo prazo. Essa criança, se ela se desenvolver, uma pessoa totalmente dependente, com problemas, com sequelas neurológicas muito graves, que vão demandar todo um arcabouço de cuidado ad eterno, até essa criança se desenvolver e ela vai ser continuamente dependente. Então, isso foi um grande problema de saúde pública. Foi tão importante que isso passou da esfera nacional. Todo mundo acompanhou, a Organização Mundial de Saúde se posicionando, vários países também preocupados com essa questão. Então, houve uma mobilização. Mas o que a comunidade científica tinha que responder? Será que realmente as gestantes que estavam expostas ao vírus Zika aumentavam o risco para microcefalia? Essa era a pergunta de base que a gente cientificamente teve que responder. Isso, como nós comentamos, isso é um periódico do Lancet. O Lancet é um periódico, uma revista médica muito importante, vários editoriais falando das preocupações em relação a isso, o que está acontecendo, por que tem tantos casos de microcefalia no Brasil. A primeira preocupação da comunidade científica e da saúde pública é isso. Eu vou trazer até um relato para vocês pessoal. Quando eu era residente aqui no hospital, começaram a surgir os primeiros casos de AIDS, lá atrás, nos anos 80. E ninguém sabia muito bem. Sabia-se que populações de alto risco, né, homossexuais, masculinos, usuários de droga intravenosa, começaram a morrer rapidamente de infecções oportunistas. Mas ninguém sabia qual era o fator que desencadeava isso. E teve toda uma construção do conhecimento para chegar no final e estabelecer uma relação causal entre o vírus, o HIV. HIV inicialmente era LAV ou HTLV1, mas o HTLV3, perdão, para se estabelecer essa relação de causa e efeito. Então, a primeira coisa que acontece normalmente é o número de casos começa a surgir. E diante dessa preocupação geral, a gente tem que fazer perguntas científicas. A nossa diferença em relação ao público leigo é que nós vamos estruturar perguntas científicas e respondê-las cientificamente. É isso que a gente quer fazer no dia a dia. Olha o título desse editorial. Uma possível associação entre a infecção pelo vírus Zika e microcefalia no Brasil em 2015. Começou-se a falar, será que existe isso? Por que se perguntou isso? Porque existem outras causas que levam à microcefalia. Não é só a exposição ao vírus Zika. Rubéola congênita, problemas nutricionais na gestação, algumas outras questões se confundem. E esse é um termo que vocês vão usar depois, muito chamado fator de confundimento, que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, quando um fator está interferindo e você não está percebendo isso numa relação entre causa e efeito. Então, havia preocupações em relação a essa questão, e cientificamente os pesquisadores, e
até de uma forma muito particular, a pesquisadora que fez a descoberta no Brasil, a pesquisadora trabalha comigo, ela é pesquisadora da Federal do Pernambuco, ganhou uma das 100 maiores pesquisadoras no ano passado, no mundo, porque ela conseguiu estabelecer. E ela é uma pessoa, é um gênio, não é gênio, é igual a gente. Ela teve uma oportunidade, teve a curiosidade científica, avançou e deu uma resposta importante para a ciência. Bom, quando a gente pensa, vamos tentar responder essa questão. Nós estamos diante de, entre aspas, um desafio científico. Para que a gente responda isso cientificamente, nós precisamos sistematizar um processo científico para responder isso. Primeiro, é a questão de pesquisa que está posta aí. Nós temos um problema que é estabelecer se existe uma relação de causa e efeito entre a exposição ao vírus Zika durante a gestação e a microcefalia. Todo mundo concorda que essa é a pergunta que tem que ser respondida? Então nós temos o primeiro passo ali definido, é a questão da pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa, isso tem que ter alguma relevância. Eu não posso pesquisar simplesmente aquilo que me dá na cabeça. Tem que ter algum impacto para o conhecimento, para a saúde pública, enfim. Alguém tem dúvida que isso é importante, esse tema que a gente está buscando? Óbvio que não, porque é uma preocupação, e aí isso está dentro do conjunto das arboviroses, né? O Zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Preciso dizer para vocês o quão importante é essa questão. A partir daí, a gente vai começar a definir cientificamente se existe ou não uma relação de causa e efeito. Para isso, a gente precisa desenhar um estudo. Delineamento é esse, é o design, é o desenho do estudo. Que tipo de estudo que a gente vai responder essa pergunta de uma relação causal? É isso que a gente vai fazer. E a gente vai entrar um pouquinho no detalhe para mostrar para vocês qual foi o caminho que a ciência encontrou para responder isso. No quarto item, nós temos que definir o quê? Quais são que tipo de amostra que a gente vai usar? Que população que a gente vai usar? Porque muitas vezes você usar uma população específica, vamos imaginar aqui o Hospital Pedro Ernesto. O Hospital Pedro Ernesto, por ser um hospital de alta complexidade, terciário, quaternário, ele recebe um paciente com um nível de gravidade muito maior. Então, se você só achasse que o sistema de saúde está representado pelo Hospital Pedro Ernesto, você vai achar que todo doente é grave. Olha, chegou aqui, eu acabei de sair agora da hemodinâmica, eu sou cardiologista de formação. Então, toda síndrome coronariana aguda que chega aqui é gravíssima. Então, é claro, porque existe um filtro para trazer os piores casos para cá. Porque é um hospital de ensino, um hospital de excelência, mas isso não reflete a realidade. Se você for para o posto de saúde, a realidade é outra. Então nós temos que ter sempre em mente da onde nós vamos extrair essa amostra de pacientes que vai ser representativa para responder a pergunta. Hoje eu não vou longe, isso aqui vai ser parte de uma discussão que eu e a professora Tainá teremos com vocês nos vários encontros. Eu quero fazer um panorama de como é a construção do pensamento científico com vocês. Não quero perder tempo nesse momento para discutir conceitos. Vocês vão ter muito tempo na vida de vocês para adquirir isso. Depois, nós temos que definir que variável que eu vou medir. E eu vou estabelecer aqui duas variáveis muito importantes para vocês. Uma é a variável preditora. A variável preditora é aquela que é uma variável independente. O que está acontecendo? Nesse caso, a gente quer estudar a exposição durante a gestação ao vírus Zika. Essa é a variável preditora. Pergunta para vocês, qual é a variável de desfecho que eu quero medir? Qual é a variável de resultado? O que vocês acham? Fiquem à vontade, gente. Variável preditora, quer dizer, aquela que teoricamente seria o fator de risco, é a exposição ao vírus Zika. Qual é a variável de desfecho que eu quero medir aqui? O que vocês acham? É a microcefalia. Pronto, eu tenho as duas, já liguei as duas variáveis importantes no meu estudo. O que eu vou medir? Eu vou medir essa exposição e vou medir o resultado em diferentes amostras da população para chegar a uma conclusão. Depois eu vou falar desse confundimento para a gente entender. E é claro que existem uns aspectos estatísticos e hoje a gente não vai perder tempo para discutir isso aqui, como é que a gente faz um cálculo representativo de uma amostra que diga o seguinte. Todos nós acompanhamos as pesquisas eleitorais, não é? Quando se faz uma previsão de que o candidato A tem X% dos votos, toda a população brasileira é ouvida? Óbvio que não. O que a gente faz? Uma amostra, né? Uma amostra nada mais é do que, estatisticamente, uma inferência estatística
de um segmento daquela população que seja representativo do todo. E aí tem um cálculo para a gente ver qual é a significância estatística, coisas que a gente vai discutir. Mas isso é muito importante quando a gente faz uma estimativa para, de alguma forma, ter uma leitura muito mais abrangente, além daquela amostra que foi medida. Bom, vamos falar aqui. A questão da pesquisa está claro para a gente, o quanto ela é importante. Eu só queria destacar uma coisa. Ela é muito importante. E talvez uma das questões críticas, e vai ser o trabalho inicial com vocês, é a gente aprender a traduzir todas as questões nossas, porque vocês vão falar assim, não, mas eu só vou fazer pesquisa de altos problemas de saúde. Não. Você pode ter uma pergunta no seu ambulatório. Será que eu usar um medicamento com tais características vai reduzir a evolução da lesão renal em diabéticos e hipertensos? Uma pergunta. Só que a gente tem que aprender a estruturar essa pergunta. E é isso que a gente vai fazer, porque eu tenho que aprender a estruturar a pergunta para depois buscar na literatura, na evidência científica, os melhores estudos para responder aquela nossa pergunta. É o chamado medicina baseada em evidências. Muitos de vocês já ouviram falar dessa expressão. O que é medicina baseada em evidência? É usar a melhor evidência científica existente para responder questões críticas junto com o conhecimento, habilidade que vocês têm para lidar no dia a dia. Então a gente vai aprender, esse é um ponto de partida para vocês, que vocês vão usar a vida inteira, é como é que vocês vão buscar esses estudos para responder as perguntas de vocês. A questão de pesquisa é essa, o que eu estou pretendendo abordar? Exemplo aqui, eu estruturei essa nossa demanda de hoje aqui. A infecção pelo vírus Zika durante a gestação é causa de microcefalia no feto? Causa. Causa é uma palavra muito forte. Vou fazer uma pergunta para vocês. Do ponto de vista purista, fumar é causa de câncer de pulmão? Não. Fumar é um fator de risco para câncer de pulmão. É claro que o fator atribuível, que a gente não vai discutir como é que é medido isso, é muito grande. Por que ele não é causa? É quando você se estabelece diretamente. Ele é tanto uma condição necessária, quer dizer, ter câncer de pulmão necessariamente implica que o indivíduo tenha fumado, e uma condição suficiente, quer dizer, todo mundo que fuma tem câncer de pulmão. É isso que acontece? Não é. Vejam como é que essa é uma palavra, de certa forma, que exige um rigor científico. Vocês vão falar assim, não, mas o Ministério da Saúde coloca lá no maço de cigarro, fumar é claro que tem que colocar isso. Porque a gente não vai comunicar com a população o que é um fator de risco. Tem que dizer algo que seja impactante para as pessoas pararem de fumar. Mas nós aqui temos uma preocupação científica. Estabelecer causa é uma relação direta que a gente possa eliminar qualquer outra variável para dizer que isso existe. Então é isso que a gente vai usar no nosso racional. Então nós chegamos na nossa primeira pergunta aqui. Alguém quer adicionar alguma coisa? Alguém tem críticas à pergunta que a gente formulou? Sintam-se à vontade. Não está valendo nota, não. Pode falar o que vocês quiserem aqui. Tudo bem? Aliás, nota, olha, mais importante sempre, e essa é uma discussão que está em construção, mais importante é a participação de vocês. Não adianta o aluno se preocupar pontualmente com uma avaliação e ele deixa de aproveitar o dia a dia. É isso que constrói a bagagem científica, a bagagem clínica de vocês. Invistam muito nisso. Invistam muito nesse dia a dia e de alguma forma, o modelo de avaliação tem que contemplar isso. Vocês estão aqui, estão participando, isso é o que vale. Isso é que é importante. É isso que vai ser o resultado da formação de vocês. Se vocês quiserem interromper, fazer qualquer tipo de comentário, sintam-se à vontade. Ok? Normalmente, já é um pouquinho do detalhe, mas normalmente a gente, quando faz uma pesquisa, a gente pensa numa pergunta principal que, do ponto de vista da pesquisa, a gente chama de endpoint primário, que é qual é a pergunta principal que eu quero responder. E depois perguntas secundárias. Eu podia fazer outras perguntas. Será que exposição ao vírus Zika aumenta a probabilidade de Guillain-Barré, por exemplo, que é uma doença neurológica, com um problema ascendente de paralisia? Eu podia fazer outras perguntas secundárias. Qual é a diferença da primária para a secundária? A primária é aquela que vai ter todas as nossas atenções e a estimativa do tamanho amostral, quer dizer, a amostra vai ser retirada dessa pergunta principal. Então ela é a questão mais importante do nosso estudo. As secundárias
como o próprio nome já diz, elas são secundárias e eventualmente vão ter condições de se mostrar importantes ou não. Mas então é normal quando vocês vão ler um artigo científico, vocês encontrem essa forma de apresentação. Aliás, um comentário com vocês, sejam bem-vindos. Um comentário para vocês, talvez uma das grandes contribuições de toda essa estruturação do pensamento científico, fiquem à vontade para sentar aqui na frente. Pode sentar. É a capacidade de ler artigos científicos. Isso vai acontecer no dia a dia. Vocês vão ter um período da vida de vocês que vocês vão ler livro-texto. Mas o livro-texto, ele rapidamente ele se torna obsoleto. Vocês vão ler muito, a partir de um momento, e depois para o resto da vida de vocês, artigo científico. E artigo científico exige de cada um de vocês uma capacidade crítica enorme de ler, de saber discernir o que é certo do que é errado. Não pensem que tudo que é publicado em periódicos científicos está acima do bem e do mal. Não está acima do bem e do mal. Nós vivemos num cenário onde há influências econômicas e nós temos o mais importante, o que diferencia todos nós. Aliás, eu hoje, pelo passo a passo da medicina, acho que tem duas grandes habilidades que a gente tem que desenvolver. Uma é a questão ciência e arte. A arte é essa, a capacidade de acolhimento do paciente, a relação médico-paciente. Vocês vão desenvolver isso. A escolha de vocês já direcionaram vocês para isso. A parte da ciência é a capacidade crítica. Porque hoje, qualquer leigo vai na internet hoje e consegue os artigos científicos. Qual é a diferença? É que vocês vão ter a capacidade crítica de dizer esse estudo aqui é válido ou esse estudo não é válido. Então nós temos uma importante tarefa com vocês, é de prepará-los para analisar um artigo científico. Tanto na área diagnóstica, na área terapêutica e assim por diante. Vamos seguindo na nossa estruturação aqui. Para quem chegou depois, a gente está fazendo um exercício de reflexão aqui. A gente está usando o problema da Zika, da exposição durante a gestação ao vírus Zika e a microcefalia. Eu vou fazer assim um apanhado de como a ciência respondeu para dizer que isso existia. Existia essa relação de causa e efeito. Essa é a nossa reflexão de hoje, sem entrar no detalhe. Não é o objetivo nosso da gente entrar no detalhe. Uma questão crítica, quando a gente começa a fazer um estudo científico, e vai ser o objeto, tanto meu quanto da professora Tainá, nos primeiros encontros nossos, é aprender a fazer revisão de literatura. Parece alguma coisa simples. Não, eu entro lá no Google, boto algumas palavras e vou encontrar os artigos. Não é assim. Primeiro, existem bases de dados científicos que a gente vai aprender a buscar. Existe uma forma, uma estratégia de construir essa pergunta, de encontrar as palavras-chave, que são as palavras importantes, como é que você usa filtro, como é que você delimita a população para você chegar nos artigos importantes. Depois, a gente vai ter a capacidade crítica de ler cada artigo desse e dizer, olha, esse artigo é bom, esse artigo é ruim. Fazer uma revisão, de forma ideal, uma revisão sistemática da literatura. O que é revisão sistemática? O nome está dizendo. É criar uma sistematização, um passo a passo de critérios de qualidade para ser o mais abrangente possível, de buscar os estudos que avaliaram, por exemplo, esse caso aqui, e poder fazer a seleção de quais são os estudos de maior relevância. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer nesse passo a passo. Revisão da literatura é fundamental em tudo que a gente faz, porque nos ajuda a tomar decisões baseadas em evidência. É isso que a gente vai fazer. Medicina baseada em evidência é isso, é buscar essa literatura para nos ajudar no processo decisório. Perguntas? Então, o que está acontecendo? A gente está construindo o nosso racional para responder cientificamente uma pergunta. Já discutimos aqui que não há dúvida da relevância em relação a esses casos de microcefalia, que hoje nós sabemos que foram decorrentes da exposição ao vírus Zika. Ok? E a relevância é isso. O que se sabe sobre o tema? Por que a questão da pesquisa é importante? Que respostas o estudo fornecerá? Esses dois primeiros itens aqui, a gente responde com a revisão da literatura. É a literatura que vai dizer para a gente se isso já foi respondido anteriormente. Ou não, ou existe alguma lacuna na ciência que a gente vai precisar avançar. Por isso a importância da revisão da literatura nesse exercício nosso. Uma coisa importante, aqui são os artigos específicos publicados no Lancet, microcefalia no Brasil. Como interpretar os números relatados? Primeiro era o seguinte,
pasmem, mas não tinha uma definição qual era o perímetro cefálico para dizer que era microcefalia. Bom, microcefalia, qual é o perímetro cefálico? Isso é fundamental quando eu vou começar a fazer uma revisão de saber qual é o ponto de corte que eu vou usar. Há muitos anos, vou pegar exemplo de outra área, o diabetes, o ponto de corte era 140 miligramas por decilitro. Quer dizer, se você tivesse 2 glicemias em jejum, acima de 140 miligramas por decilitro, você diagnosticava diabetes mellitus. Isso diminuiu para 126 agora, o ponto de corte. E é claro que entre 126 e 100, você já tem um período já de intolerância à glicose. Isso está diminuindo, porque os estudos populacionais mostraram que populações que têm esse nível de glicemia acabam com maior risco de desenvolvimento de complicações cardiovasculares em função do diabetes. Então, essa mudança, esse ponto de corte, na literatura inglesa, o cut-off point, ele vai determinando que tipo de medida que a gente vai procurar. E foi exatamente o que aconteceu na microcefalia. Tinham vários parâmetros aqui. Precisou a Organização Mundial de Saúde definir qual era a medida adequada para a gente estabelecer, olha, a partir daqui, tal medida é microcefalia. E porque isso tem implicações, só para adiantar um pouco do que a gente vai discutir, sobre acurácia diagnóstica. A acurácia diagnóstica é essa medida que diz que você acredita naquele resultado. É a validade, o quanto aquele resultado se aproxima de uma verdade científica. São medidas que a gente vai aprender ao longo do tempo, de sensibilidade, especificidade do método. Mas, enfim, isso foi uma preocupação inicial que muitas vezes passa desapercebido. Olha como é que a ciência é algo que merece uma preocupação constante. Nós, médicos, cientistas, nós temos que ter essa preocupação. Preocupação que começa com o próprio... Vamos pensar na medida da aferição da pressão arterial. Parece algo simples, né? Tá, você vai em qualquer esquina, faz isso. Quais são as preocupações que eu tenho que ter? Alguém tem ideia? Quando eu vou ferir uma pressão arterial. Alguém dá um palpite? Primeiro, a calibração do aparelho, concordam? Se o aparelho estiver descalibrado, o resultado não é válido. Pior, se o resultado ele for constante, o aparelho está descalibrado da mesma forma. Eu vou lá, meço a pressão arterial da professora Tainá, hoje. Daqui a uma semana faço a mesma coisa, daqui a 2 semanas a mesma coisa. Está dando o mesmo número, mas está descalibrado. Esse resultado é preciso. É preciso porque ele está se reproduzindo de forma precisa. Mas ele não é acurado, ele não é válido porque o resultado está errado. Então olha como é que as dimensões são importantes quando a gente lida. Precisão é diferente de acurácia. Então nós temos que ter essa preocupação quando a gente mede aparelhos, quando a gente usa aparelhos, quando a gente estabelece padrões. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia, na prática assistencial, na área diagnóstica, e como a gente vai medir resultados também na parte terapêutica. Okay? Delineamento. Aqui talvez seja o momento mais importante para vocês definirem, se eu quero responder uma pergunta científica, qual é o tipo de estudo que eu tenho que buscar. Porque o estudo, ele depende do quê? Da pergunta de pesquisa que a gente está fazendo. Não existe um estudo único para responder a tudo. Vai depender da pergunta. E eu vou abrir aqui com vocês, também sem qualquer preocupação em relação ainda aos conceitos. Quando a gente fala de estudo científico na área de saúde, tem 2 grandes conjuntos de estudos. Os chamados estudos observacionais e os ensaios clínicos, os estudos de intervenção. O que são os estudos observacionais? A gente não vai fazer nenhuma intervenção na população, nós vamos observar os fenômenos que estão acontecendo. Tem vários subtipos que a gente vai rapidamente citar para vocês. O outro tipo é o seguinte, não, agora eu quero que, até a área que eu trabalho mais, eu quero testar um medicamento. Eu quero testar se o medicamento A é mais eficaz que o medicamento B. Aí eu tenho que desenhar um ensaio clínico. O ensaio clínico foi um dos grandes ganhos da ciência no século passado, ciência na área de saúde. Em 48, um pesquisador chamado Hill, um estatístico inglês, ele propõe esses estudos de comparação. Vocês vão entender depois como é que isso é feito, o que você randomiza, por que você vai analisar um grupo versus o outro, mas esse é um ensaio clínico. E é claro que há uma complexidade muito grande do ensaio clínico, porque eu estou testando medicamentos, muitas vezes medicamentos novos, e eu tenho o compromisso de testar e de pesar riscos e benefícios para oferecer isso depois à população. Alguém já ouviu falar desse medicamento chamado talidomida?
Vocês sabem o que isso provocou no final dos anos 50? Qual é a história disso? Na Austrália, um médico, um obstetra, começou a identificar que, vocês sabem que muitas gestantes, no início da gestação, tem muita náusea, muito enjoo, vômito. Ele começou a usar esse medicamento porque ele medicamento melhorava muito esses sintomas dos pacientes. Mas o que aconteceu depois? Uma série, e no Brasil também, no mundo inteiro, no Brasil, várias pessoas que tiveram focomelia, né? Que é amputação dos membros, um problema congênito muito grave. A partir daí, e tem um dado interessante, o FDA, que é a agência, é o Food and Drug Administration, que é a agência americana, que é como se fosse a Anvisa deles, ele não permitiu que usasse o medicamento para aquela condição. Por quê? Porque não tinha ensaio clínico provando que aquilo era seguro. Lembra que eu falei? Antes da gente fazer o bem para o nosso paciente, a gente tem que evitar de fazer o mal. Ali, as pessoas estavam fazendo o mal, não que eles quisessem fazer o mal, mas por desconhecimento. No início dos anos 60, o FDA negou que isso fosse utilizado, depois se provou o potencial, a catástrofe que foi, até uma técnica do FDA que foi muito recriminada no início, por se opor a isso, foi condecorada por, na época, o presidente John Kennedy. E a partir daí, todas as agências, o que acontece com a Anvisa, com a FDA nos Estados Unidos, com a agência europeia na Europa, é obrigatório qualquer medicamento que surja, tem que fazer ensaio clínico para provar que é seguro, que é eficaz. E isso tem uma complexidade que a gente vai aprender a lidar com essa complexidade também. Esse aqui é o quadro mais importante para a gente discutir hoje aqui com vocês. Por quê? Porque aqui nós apresentamos para vocês, grosso modo, os estudos principais que são feitos na área de saúde. Certamente está aqui dentro, tudo que vocês vão usar de ciência na área de saúde está aqui dentro. Para a prática de vocês, para observação, para diagnóstico. E os estudos, eles se separam em dois grandes grupos, que a gente já antecipou para vocês. Os estudos observacionais e os estudos experimentais. Não vamos falar muito disso hoje aqui, porque não é o nosso interesse principal. Por que não é o nosso interesse principal? Será que para fazer um ensaio clínico, eu tinha que fazer o quê? Se é um estudo de intervenção, eu tinha que induzir as gestantes, no nosso caso, a ter o vírus Zika. Eu posso fazer isso? Óbvio que não existe nenhum comitê de ética em pesquisa que ia permitir isso. É uma coisa totalmente inescrupulosa. Então, eu já tirei a possibilidade desse estudo ser feito para responder aquela nossa pergunta. Então, agora a gente vai olhar para o campo de cima. A nossa resposta tem que sair de um estudo daqui. Vocês vão nos ajudar a encontrar esse estudo. Nós temos, dentro dos estudos observacionais, dois grandes tipos de estudos. Os chamados descritivos. O que são estudos descritivos? Puramente descrevem. Se nós descrevermos os casos que aconteceram de microcefalia, um estudo muito utilizado é a série de casos. A gente descreve os vários estudos, os vários pacientes que chegaram aqui no núcleo perinatal com essa condição. Esse estudo série de casos, ele é uma forma de apresentar um problema. Pergunta para vocês, com esses estudos de série de casos, vou ficar rodando aqui, não vou atrapalhar um pouquinho. Dá para dizer que existe a relação de causa e efeito entre a exposição ao vírus Zika e a microcefalia? Não. Perfeito. Não dá. Eu simplesmente estou apresentando que existe um número grande de mulheres que foram expostas ao vírus Zika e que apresentaram microcefalia. Mas eu não posso definir que aquilo tem uma relação de causa e efeito. Perfeito. Então eu vou precisar de outro tipo de estudo. Está dentro da categoria dos observacionais analíticos. O que é analítico? Bom, agora a gente vai fazer juízo de valor. A gente vai analisar o dado para ver se existe essa relação de causa e efeito. E tem quatro grupos principais. O primeiro é o estudo transversal. O que é o estudo transversal? Como o nome já diz, é um estudo que você analisa num único tempo, num único momento, aquela condição. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu documentei que eu tenho uma população com microcefalia, no mesmo momento eu estabeleci, vou olhar no pré-natal e vi que essas pessoas, que essas gestantes tiveram o vírus Zika. Tudo no mesmo momento. Pergunta para vocês, eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito? Vocês acham que não?
Por quê? Porque eu não estou definindo temporalmente que isso aqui foi... eu estou medindo tudo no mesmo tempo. Ele é um estudo muito importante quando eu quero saber, por exemplo, a prevalência de uma doença. Eu quero saber quantos casos de diabetes existem no Brasil. O estudo de prevalência é ótimo. Eu só quero documentar, eu pego uma amostra da população e documento quantos pacientes tiveram diagnóstico de diabetes no ano 2016. O estudo de prevalência é um estudo transversal. Se eu quero estabelecer uma relação de causa e efeito, eu tenho que, pelo menos, de alguma forma, documentar que houve lá atrás uma exposição e depois o desfecho. Lembra que vocês chegaram? A variável preditora, que é a exposição vírus Zika na gestação, e a variável de desfecho, que é a microcefalia. Então não dá para fazer uma coisa em corte, eu tenho que ser mais o quê? Longitudinal. Eu tenho que, de alguma forma, estabelecer relações, medidas diferentes ao longo do tempo. De forma ideal, como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer uma chamada coorte. O que é coorte? Coorte é um termo da Roma antiga que descrevia os exércitos romanos se deslocando. Só que a gente usa agora na epidemiologia coorte, a gente acompanha as populações. Eu estou acompanhando as populações para saber se lá na frente alguma variável de desfecho é resultado, tá? Vem do termo em inglês outcome. Se aquilo vai acontecer. Então, o que eu faço no estudo de coorte? Eu acompanho uma população, vamos imaginar o seguinte, eu vou no pré-natal, em vários lugares, pego as gestantes que tiveram o vírus Zika e comparo, com níveis de comparabilidade adequados, o mesmo grupo de gestantes que não tiveram exposição ao vírus Zika. Tudo bem? Então eu tenho um grupo exposição ao vírus Zika, um grupo sem exposição ao vírus Zika. Como é que eu chamo esse sem exposição ao vírus Zika? Grupo controle. Isso aí. Grupo controle e o grupo exposto ao risco. Acompanho, não preciso acompanhar mais do que 9 meses, né? A gestação, 9 meses. O que eu vou ter no final dos 9 meses? Quantos casos eu tive aqui de microcefalia? Quantos casos eu tive aqui de microcefalia? Com isso eu estabeleço o quê? Uma relação de risco. Concordam comigo? Qual é a magnitude de risco? O quanto eu tive de mais casos de vírus Zika aqui quando comparado aqui? Eu estabeleci uma relação de risco relativo. Importa isso por enquanto para a gente. Mas só ficar o conceito de que esse estudo consegue estabelecer na partida que eu começo pela exposição ao risco e depois acompanho para ver o que vai acontecer lá na frente. Esse estudo responde à minha pergunta de nexo causal, de definir causa? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Porque se eu parto lá, as crianças, não nasceram as crianças. E eu estabeleci lá no início que a gestante teve o vírus, contra um grupo que não teve. É claro que os grupos têm que ser comparáveis. Depois eu estabeleço quem chegou lá e... Perfeito. Esse estudo, com certeza, é uma coorte. Aliás, os grandes estudos que deram base na ciência médica, os fatores de risco, foram estudos de coorte. O estudo clássico na cardiologia, na minha especialidade, é o estudo de Framingham. Framingham é uma cidade na costa leste americana, no estado de Massachusetts, que acompanhou, desde os anos 50, a população para se estabelecer tudo que a gente sabe hoje, que o colesterol é elevado, que a pressão arterial é elevada, que outros fatores de risco contribuem para a doença cardiovascular, começaram daí. As populações foram acompanhadas. Hoje, o estudo está na 3ª geração. São os netos daqueles indivíduos acompanhados, toda a população da cidade estão sendo acompanhados. Então, o coorte é um estudo muito valioso. Mas será que dava para esperar a coorte? Essa é uma outra questão. Porque qual é o problema da coorte? Demanda tempo, né? Será que tem algum outro recurso que a gente tenha para responder essa pergunta? Eu tinha um problema de saúde pública, né? Eu tenho que responder para as autoridades sanitárias o que eu faço em relação para mostrar que o vírus Zika produziu a microcefalia. Será que tem algum outro estudo? Tem. É um estudo que a gente faz ao contrário. A gente parte, lembra? A coorte, como é que é? Eu começo com a exposição ao risco. Comparo um grupo que não teve exposição ao risco e vou acompanhando isso. No caso controle, é o contrário. Eu parto das crianças que tiveram a microcefalia e olho para trás se as gestantes tiveram exposição ao vírus Zika e olho crianças também que não tiveram a microcefalia, então eu parto do desfecho
e olho para trás para poder analisar esses grupos. Certamente, quando tudo que a gente olha para trás, ele não é tão perfeito quanto os estudos que a gente faz prospectivamente. Mas eles nos dão respostas mais rápidas. E muitas vezes em saúde pública você usa esse recurso. Foi exatamente o que aconteceu para responder essa questão. Tem um estudo chamado estudo caso controle, que está aqui, ó, gente. Só para vocês terem ideia, a população começa aqui, ó, eu seleciono doença, microcefalia, crianças sem microcefalia, e olho para trás para saber, tiveram exposição ao vírus Zika ou não tiveram? Tiveram ou não tiveram? Eu estabeleço aquela mesma relação de risco que eu falei da coorte para vocês. Ficou claro? Com isso, eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito, através de um estudo mais rápido até do que a coorte e até menor custo para desenvolver esse estudo. E foi exatamente a partir desse delineamento que começou-se a definir que realmente havia uma relação de causa e efeito entre a exposição ao vírus e a microcefalia. Uma outra questão crítica quando a gente fala de estudo é a população. E eu já antecipei para vocês aqui. É muito importante que a gente vá procurar populações que sejam representativas do todo. Eu não posso fazer uma escolha de um grupo da minha amostra, né? Porque, no fundo, eu vou estabelecer uma amostra, eu vou estabelecer um tamanho dessa amostra para poder provar o que a gente quer provar. Eu tenho que ter muita preocupação em relação a isso aqui. E eu tenho, especificamente, definir critérios de inclusão e exclusão. De forma ideal, o que eu deveria me preocupar? Vamos pensar juntos aqui. Eu quero estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma exposição viral e a microcefalia. O que eu poderia botar de exclusão nessa população quando eu fosse fazer a definição dos casos? Oi? Homens, esse já seria excluído, com certeza. Não gestantes, com certeza. E dentro das gestantes, será que se elas tivessem exposição a alguma outra coisa, isso poderia ser excluído? Sabidamente. Claro, se ela teve rubéola, eu sei se que rubéola pode gerar microcefalia, eu já vou tirar isso. Então você vai excluindo outras causas para definir a tua população que vai ser incluída no estudo. Esse é o critério de inclusão e exclusão. Como é que você vai recrutar? Recrutamento é para onde é que a gente vai? Será que a gente vem no ambulatório aqui da materno-infantil para recrutar? Novamente, o que eu vou perguntar para vocês? Será que a população que é atendida aqui é uma população de características diferentes da população geral? Provavelmente é. Porque aqui vem a população de maior risco. Então a gente tem que ter uma preocupação de pegar todo, se é importante, todo o espectro da doença. Talvez eu tenha que ir numa unidade, um posto de saúde, pegar atenção primária, eu tenho que distribuir essa população. Então é muito importante, de acordo com o estudo que eu faço, qual é a população que a gente vai pegar. Ficou claro isso, gente? Claro, aqui é só uma reflexão. A gente não está, nesse momento, aprofundando essas questões que serão aprofundadas certamente com vocês. Amostra, o que é amostra? A exemplo do Ibope, eu tenho a população-alvo, se fosse aqui no Brasil, os eleitores brasileiros, eu vou pegar uma população específica. E olhem, no Ibope, 2.000 e poucas pessoas representam uma população de mais 100 milhões de eleitores no Brasil. Olha que fantástico que isso é. Eu nunca poderia ouvir os 100 milhões de indivíduos. Então a gente consegue, através de uma amostra, tem técnicas para fazer isso, que a gente também não é hoje que a gente vai discutir como é que isso é feito, de ter representatividade do todo. Isso é uma parte muito importante quando a gente faz um estudo científico. Certo? E o que a gente quer fazer no estudo científico é exatamente isso. É estabelecer essa amostra para fazer uma descrição estatística, probabilística, lidar com os erros, que eu vou comentar rapidamente com vocês. Não existe estudo perfeito na área de saúde. A gente tem que saber lidar com as limitações e como lidar com esses erros para inferir depois para a população, de uma maneira geral, se aquilo faz ou não faz sentido. Eu estou dando um exemplo aqui de uma exposição a um vírus, mas podia ser um novo medicamento para curar um tipo de câncer e assim por diante. Um teste diagnóstico para fazer diagnóstico. Será que o PET scan, que foi uma tecnologia que surgiu importante, que mede o metabolismo celular, a mitocôndria, que vai identificar se o indivíduo já teve metástase à distância, é melhor do que os exames existentes?
Você tem que fazer testes comparativos para isso, para chegar a essa conclusão. Variáveis. Eu vou pular direto aqui, porque as variáveis são muito importantes para a gente... Lembra que eu comentei com vocês que, desde o início, a gente quer estabelecer que essa variável preditora, que vocês já descreveram para mim, que no nosso caso é a exposição ao vírus, e a variável de desfecho, que é a microcefalia, se havia alguma coisa aqui confundindo isso. Má nutrição pode ser um confundidor. Rubéola pode ser um confundidor. Exposição a outros vírus podem confundir isso e não, de alguma forma, você não conseguir ter exatidão nisso. Esse aqui é um exemplo clássico. Você sabe que no início chegou-se a cogitar que café também era cancerígeno. E a relação de uso de café e câncer de pulmão. Qual era o fator de confundimento nisso? O cigarro, porque o fumante muitas vezes toma muito café. Olha como é que isso é importante. Então você tinha, inicialmente, puramente por observação, série de casos. Quantos fumantes que tomam café? Então café que causa câncer de pulmão? Não. Esse é o fator de confundimento aqui. Cabe a nós médicos, cientistas, nós temos que buscar isso. Existem formas de você desenhar já pensando nisso, de analisar estatisticamente para você extrair o peso de fatores de confundimento. Mas como mensagem para vocês, é isso que importa. Eu tenho que pensar, o que faz diferença nossa é essa capacidade crítica contínua, da gente pensar, da gente criticar, da gente desconfiar no bom sentido. A desconfiança científica ela é muito bem-vinda. Tem que fazer esse juízo de valor. Eu não vou me prender aqui o conceito só para vocês entenderem o seguinte. No fundo, quando a gente analisa todo esse conjunto na ciência, na área de saúde, a gente quer responder se o estudo tem validade. Validade é um conceito. Validade é o quanto aquele resultado realmente é aceitável, é preciso, é acurado. E tem duas dimensões importantes. Tem uma dimensão que é a validade dos resultados da minha amostra. Eu chamo isso de validade interna. Tudo bem? Então, validade interna é o quanto, depois que eu avalio uma série de parâmetros, digo que aquele estudo realmente é um estudo confiável, é um estudo que o resultado é um resultado que se aproxima da verdade científica dentro do parâmetro que a gente está analisando. Mas tem uma outra dificuldade, que é o seguinte. Será que eu quero fazer um estudo só para avaliar se aquilo funciona na minha amostra? Óbvio que não. Eu quero o quê? Eu quero generalizar o resultado para a população que vocês vão tratar. É uma outra dimensão, um outro conceito chamado de validade externa. Validade externa é o quanto aquele resultado me permite extrapolar para a população toda. Então, uma pergunta para vocês. Imagina, na área de diabetes, não tinha muito estudo lá da Escandinávia, Finlândia. A Finlândia é um dos países com maior prevalência de diabetes. Será que um estudo na Finlândia, ele reproduz fidedignamente o que acontece no Brasil? Talvez não. É uma etnia totalmente diferente. Então, eu tenho que ter preocupação com relação a isso. Qual foi a faixa etária do estudo? Quais são as características étnicas? E assim por diante. Então, essas duas dimensões são muito importantes. Validade interna e validade externa. Sem se preocupar agora no conceito, mas muito mais na mensagem de que existe um passo a passo de construção científica muito importante para a gente. Ok? Vamos falar agora só dos erros. Medicina, ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Né? Depois que me tornei um probabilístico, essa é a minha frase importante, mas por quê? Porque, fundamentalmente, mesmo que vocês não façam estudo, a gente não está formando pesquisadores e cientistas, está formando médicos. Alguns até serão cientistas, pesquisadores, mas o que o médico tem que ter? Critério crítico, análise crítica. E como eu falei, se não tem estudo perfeito, eu tenho que avaliar se aquelas limitações que existem, elas vão ter impacto no resultado. Em medicina a gente lida com dois grandes erros. A gente já comentou aqui. É o acaso. O acaso faz parte do dia a dia, né? É o quanto a incerteza permeia o desconhecimento. Isso é parte. Como é que a pesquisa lida com isso? Ela define um percentual daquele resultado aceitável pelo acaso. Normalmente existe uma convenção em pesquisa, que vocês vão conhecer depois, é o p-valor, P de probabilidade. Um p-valor menor que 0,05, quer dizer, menos de 5% daqueles achados podem se dar ao acaso que você aceita aquilo como
com significância estatística. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós vamos sair daqui e vamos pegar um avião para São Paulo. Aí estamos na cabeceira da pista para decolar e o comandante, olha, céu de brigadeiro, vamos decolar. Mas aí tem mais ou menos 5% de probabilidade do avião cair. Provavelmente ninguém ia ficar lá no avião. A gente aceita esse erro na área de saúde. Esse erro não é aceito na aviação, mas ele é aceito na área de saúde. Então nós temos que lidar com isso. Qual é a forma que a gente usa para poder minimizar o acaso? Essa eu vou jogar para vocês. O que vocês acham que a gente usa de recurso para poder minimizar o acaso? Eu aumento o tamanho da amostra. Quanto mais pacientes eu avaliar, mais eu minimizo o acaso. Quanto mais pacientes essa ciência da probabilidade é a ciência do número. Quanto mais a gente avalia a população, quanto maior o número de indivíduos que eu estou avaliando, eu estou minimizando o acaso. É a história da moeda. Qual é a história da moeda? Eu tenho uma moeda e não sei se a moeda é viciada. O que é a moeda viciada? Aquela que vai dar sempre cara ou vai dar sempre coroa. Se eu jogar a moeda para cima, qual é a probabilidade da cara? 50%. Tudo bem? Então, em duas jogadas, eu tinha que ter uma cara e uma coroa. Concordam? Não, mas pode dar duas caras, pode dar duas coroas. Significa que a moeda é viciada? Não. O que está acontecendo aí? O acaso. Qual é o recurso que eu uso para minimizar o intervalo de confiança, que é um conceito que a gente vai aprender depois? Nesse caso, ele varia de 1 a 99%. Totalmente, não tem confiança nenhuma. Qual é o recurso que a gente usa para aumentar a precisão disso aí? Jogar várias vezes. Se a gente jogar 1000 vezes, você vai ter aproximadamente 500 de um lado e 500 do outro. Com isso, você minimizou o acaso. Simples. Simples entre aspas. Você botar paciente não é tão simples assim no estudo. Tem custo, tem recrutamento, né, Tainá? Não é tão simples isso. Agora, pior do que o erro, esse é o erro aleatório. Agora, pior do que o erro aleatório, esse é o erro sistemático. O que é erro sistemático? A gente usa, vocês vão usar isso a vida inteira de vocês, é o viés. O que é o viés? Na literatura inglesa é o bias. Viés é aquilo que desvia para um lado só o resultado. Exemplo clássico, tem vários viés. Agora, tem viés, por exemplo, de recrutamento. Vamos imaginar o seguinte. Eu estou analisando um novo medicamento para o colesterol. Tá? O que eu vou medir lá na frente? Se eu quero reduzir o colesterol, eu quero reduzir infarto, morte súbita, revascularização do miocárdio, AVC. Aí eu boto os grupos aqui. Se eu tenho um grupo com mais fumante, com mais hipertenso, com mais diabético do que do outro, eu já criei o viés. É claro que esse grupo tem maior risco, vai dar muito mais casos cardiovasculares nesse grupo, probabilisticamente. O viés é isso. O viés ele já começa torto. Será que vale a pena aumentar o número da amostra? Não. Se eu estou colocando mais gente, eu só estou potencializando o viés. Então, o viés ele é muito mais crítico para o resultado. Vocês vão ter que ter esse critério na hora de avaliar um estudo. E você tem que... Existem ajustes depois para você lidar com vieses, mas esse é um erro muito que preocupa sempre o pesquisador. Então, a gente vai lidar sempre com erro. Erro faz parte do erro do ponto de vista científico. Não o nosso erro também. Nós vamos errar. Faz parte da nossa profissão. A gente tem que acertar mais do que errar, óbvio. Mas não errar dentro dessa incerteza biológica. A gente não pode errar por negligência, por imperícia, por imprudência. Essa é a questão. Mas aqui a gente está falando do erro científico. E ele vai existir sempre. Cabe a nós ter esse juízo crítico em relação ao erro. Acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E os aspectos estatísticos a gente comentou com vocês em relação a questão da amostra, só para reforçar isso, é muito importante. E isso existem critérios para você reforçar como é que você chega na amostra. Que é crítico. Se eu consigo fazer um estudo com 100 e poucos pacientes, isso representa o universo inteiro da doença, é fantástico. Isso aqui é o que te possibilita o método científico de poder avançar no teu propósito. Tá? Ao final, se estabeleceu... Isso aqui foi um estudo, olha aqui. Isso aqui é um estudo publicado no Lancet também, mostrando o seguinte. Síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença neurológica ascendente, que eventualmente mobiliza os músculos da respiração, o indivíduo fica numa respiração artificial.
o estudo na Polinésia Francesa começou a estabelecer no estudo caso-controle, lembra que nós comentamos? Essa relação causal. E depois no Brasil, essa pesquisadora, a doutora Celina Turci Martelli, conseguiu estabelecer essa relação no Brasil também. Uma das publicações mais importantes. Infelizmente, na vida, até na desgraça, tem gente que se beneficia no bom sentido. Os pesquisadores brasileiros nunca publicaram tanto em periódicos de impacto. As grandes revistas científicas do mundo tiveram publicações brasileiras porque os casos estavam aqui, as pessoas estavam pesquisando aqui. New England Journal of Medicine, British Medical Journal, o Lancet, todos esses periódicos tiveram muita publicação brasileira, o que foi muito importante para a ciência. Avançou-se muito para mostrar essas relações de causa e efeito. Acho que ia ser basicamente isso. Bom, está por conta de vocês. Era mais ou menos 1 hora para a gente apresentar um conceito. E, novamente, o mais importante ao longo dessa trajetória toda é instrumentalizá-los para o processo diagnóstico, para o processo terapêutico. E isso vai fazer parte do dia a dia de vocês. Exemplo, chegou uma pessoa com dor no peito. Uma dor no peito, sudorese, dor no peito. Qual é a nossa preocupação inicial? É uma síndrome coronariana aguda, é um infarto, uma angina? Inicialmente você pensa nisso. Você poderia rapidamente falar, não, vamos fazer um eletrocardiograma, enzima, vamos fazer um eco, Mas antes disso, você lida com probabilidades. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar, professora Tainá, jovem, com uma dor no peito, ok? Num outro extremo, um senhor de 70 anos, fumante, hipertenso, alta do colesterol. A dor no peito dela é igual à dor no peito dele? Óbvio que não. Qual é a probabilidade maior da pessoa ter um problema coronariano? É do senhor de 70 anos ou da professora Tainá? 70 anos. Chama-se probabilidade pré-teste. Antes de eu pensar em qualquer exame complementar, a probabilidade de ser um infarto ali é infinitamente maior do que na dela. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente vai lidar com probabilidades pré-teste, onde a gente depois vai botar os resultados de exames e vai chegar a uma probabilidade pós-teste. Isso é uma área da estatística chamada inferência bayesiana. É o que informações a priori vão modificar o resultado depois. E só para fechar, qual é o diagnóstico de uma mulher jovem, período fértil? Mulher jovem, período fértil, aumento do volume abdominal e amenorreia. Parou de menstruar. Alguém dá um chute? O que vocês acham? Gravidez? Pô, primeira coisa que você tem que pensar é gravidez, né? Aumento do volume abdominal. Período fértil. Parou de menstruar? Gravidez. Mas vem cá, e se ela for uma freira? Muda? Muda. A tua probabilidade pré-teste mudou, né? Se ela for uma freira, imaginando que a freira não faz, não tem atividade sexual, mudou. Veja como é que uma informação, isso é bayesiano. Isso modifica, claro que isso é um exemplo jocoso, mas vale para tudo. Entendeu? Isso é o dia a dia. Bom, se deixar eu falo demais aqui. A palavra está com vocês. Se vocês quiserem perguntar, fazer de consideração, o microfone é de vocês. Alguém se habilita? Bom, gente, nós vamos recebê-los já a partir de maio. E a ideia é exatamente essa, de fazer pequenos grupos. O que eu quero mais, e isso foi uma mudança de toda essa base curricular, vocês estão sendo privilegiados, vocês estão entrando com um novo currículo, com toda uma proposta diferenciada. Eu saí da minha... Eu era, até um mês atrás, no departamento de clínica médica, fui historicamente na clínica médica, para ir para um departamento que explora só essa parte metodológica. Porque eu quero não trazer para vocês método, não quero chegar lá e ficar falando assim, o Kaplan-Meier, o hazard ratio. Não, vocês têm que aplicar. A gente vai trabalhar sempre com estudos aplicados para a realidade de vocês, de lidar, olha, eu estou usando essa ferramenta aqui, isso vai melhorar meu potencial de fazer diagnóstico, eu vou tratar melhor o paciente. É isso, a gente vai fazer essa coisa de forma muito aplicada, para que não seja alguma coisa que, pô, não consigo ver a utilidade disso. Vocês têm que ir ao final, e se não acontecer isso, por favor, falem com a gente, falem assim, olha, eu não estou conseguindo aplicar isso que vocês estão tentando
ensinar. Esse é o nosso grande objetivo. Se vocês conseguirem usar essa coisa da freira, de entender que isso muda a probabilidade, é essa a satisfação que a gente quer ter. A gratificação de poder realmente contribuir para que vocês sejam melhores médicos, com juízos críticos mais refinados. Ok? Eu acho que vai ter um lanche para vocês agora. Não sei se está servido lá fora. Eu já tinha combinado com a professora Heloísa, mas estamos totalmente à disposição de vocês. Vamos revê-los. É um momento único na vida de vocês. Aproveitem muito essa chegada. E certamente, conforme eu comentei, essa é uma profissão que muda totalmente a vida de vocês, a trajetória de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao UERJ. Tá? Obrigado.